Sabemos que o carnaval começa amanhã, então vou me antecipar para pegar você, mulher negra bonita, hoje, com o início da série Um Amor que Não é de Carnaval. E a gente vai falar do livro de Cantares, todo dia um episódio do livro de Cantares de Salomão. Se você nunca leu, você vai ler comigo. É um livro romântico. E aqui nós não vamos criticar o carnaval, porque nós sabemos o que é o carnaval no mundo espiritual. E nem vamos criticar religiões, não. O Projeto Balaia é esse espaço seguro em que nós utilizamos para falar da palavra de Deus para você, mulher negra, que foi ferida pelo pecado, racismo ou que talvez tenha um preconceito contra a palavra de Deus porque nunca ouviu falar ou acha que ela é um livro racista, enfim. E o projeto tem essa missão de tirar essa visão sua, trazendo a palavra de Deus. E o Espírito Santo me incomodou muito para fazer essa série sobre romance, né? O romance de Deus conosco durante o carnaval. E vamos começar esse desafio, e eu te convido para abrir a palavra de Deus, a Bíblia. A minha já está aberta, no livro de Cantares, capítulo 1. E eu quero ler com você, mulher negra. O primeiro versículo é o versículo... Vamos ler o capítulo, tá? Porque esse capítulo é muito fofo, é muito romântico. Começa assim, capítulo 1. Tem como título, A Esposa Anela pelo Seu Esposo. Cântico dos Cânticos, que é de Salomão. Beija-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Vamos dar uma pausa aqui. Aqui, quando a Sulamita fala que o beijo do seu esposo, ele é melhor do que o vinho, para você entender essa expressão, na antiguidade, o vinho, ele tinha um símbolo de alegria, de festa, de bons sentimentos, de boas sensações. Quando ela fala que o beijo dele é melhor do que o vinho, ela está dizendo que a presença do seu esposo, e aqui eu comparo a presença de Deus na nossa vida, é melhor do que qualquer outra festa, de qualquer outra substância, de qualquer bebida, porque a presença de Deus, ela nos traz alegria, independente da época em que estamos e da temporada de que estamos. Versículo 2. Suave é o aroma dos seus unguentos, como unguento derramado é o teu nome, por isso as virgens te amam. Aquela bem romântica, né? Vamos pular para o versículo 5, porque fala assim: Eu sou morena, porém formosa, ó filha de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Quando eu fui escolher o livro de Cantares, quando o Espírito Santo me tocou para fazer essa série para vocês, eu confesso que eu não sabia que a Sulamita era morena, ou seja, que ela é uma mulher negra. Então aqui nós temos um livro na Bíblia que fala da relação romântica conjugal entre Salomão e uma mulher negra, mas nessa série a gente vai falar dessa relação conjugal entre nosso Deus e nós, mulheres negras. Se você acompanhou a série Roy, que a propósito na próxima semana vem o último episódio, você viu que o nosso Deus, ele é o Deus que olhou para nós no deserto. Agora, o Espírito Santo traz aqui para nós um livro que fala desse amor desse Deus para conosco. E Sulamita, ela fala, olha, eu sou morena, porém sou formosa. É como se ela falasse assim, olha, eu sou negra, mas eu sou bonita. Ela meio que tenta se validar aqui, talvez olhando para os lados, né, para as outras mulheres mais brancas, de classe mais elevada. E se você vê o capítulo 1, você vê que essa Sulamita, além de ser morena, ela trabalhava no campo com as ovelhas, né? Os irmãos de Sulamita colocaram ela para trabalhar. Então ela não se sentia bonita o suficiente para o noivo, para o rei Salomão. Ou quem sabe aqui, levando para a nossa vida conjugal com Deus, muitas vezes a gente pode não se sentir bela para o nosso Deus, por causa do trabalho, por causa
do racismo, por causa de tantas coisas. E a gente, como o Sulamita aqui no versículo 5 tenta falar, ai, eu sou morena, porém, eu sou formosa. E ela fala aqui no versículo 6, não olheis para eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim, os filhos da minha mãe indignaram-se contra mim, puseram-me por guarda das vinhas, a minha vinha, porém, não guardei. E esse versículo aqui, eu vou dar uma pausa, porque tem um mistério de Deus aqui, né? Veja só, ela identifica a sua cor para o esposo, no caso para Deus, e ela fala, olha, eu sou assim por causa disso, porque os meus irmãos me colocaram ao sol para trabalhar, para vigiar a vinha, para ser a mulher forte, para ser a trabalhadora, para ser a mulher negra. E ela colocou toda essas questões, né, sociais, raciais e até mesmo de autoestima feminina diante do noivo. E aqui, se você for parar para pensar comigo, se você conhece o seu noivo, o seu parceiro, e você chega e falando assim, ai amor, é isso, ó, eu sou negra, porém sou bonita. Ou amor, mas eu tô assim porque a sociedade brigou comigo, porque a sociedade é racista. Esse seu amor, esse seu parceiro humano, pode parar e pensar assim, nossa, casei com a doida, né? Sinceramente, eu casei com ela porque eu gosto dela, mas esses papos dela é papo de maluco, é papo de cadeia. Um homem normal faria isso. Se eu fosse homem, eu ia falar assim, quero não. Onde foi que eu me casei com ela? Mas veja só o que foi que Deus respondeu para a Sulamita. Versículo 7. Dize-me, ó tu, a quem ama a minha alma? Nossa, já pensou o boy chegar assim? Diz tu, a quem ama a minha alma? Não é meu coração, é a minha alma. Onde apacentas o teu rebanho? Onde os fazes descansar ao meio-dia? Pois, por que razão seria eu como a que anda errante junto aos rebanhos dos teus companheiros? E ele fala assim, se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas do rebanho e apacenta as tuas cabras junto às moradas dos pastores. Aí aqui ele faz uma comparação que eu ri, né? As éguas dos carros de Faraó te comparo, ó meu amor. Aqui vamos rir um pouco, né? Por que ele comparou a sua mulher negra, né? A sua Sulamita, aquela que estava colocando todas as questões sociais ali, com as éguas de Faraó. Peraí, que Salomão viajou, né? O homem foi romântico, mas foi no nível assim, sai de lá, sai de perto. As éguas de Faraó, vamos lá, são os melhores cavalos, são aqueles que são a elite. Não é qualquer cavalinho, não, é o melhor cavalo, é o mais bonito, é o que tem a pele sedosa, é o que tem os cabelos escovados. Então, quando Salomão comparou aquela mulher que veio com aquelas falhas um pouco assim para baixo, com as éguas de Faraó, ele estava dizendo, para mim você é a mais formosa de todas. Esses detalhes que você falou, nossa, e Deus, mulher negra. Nesse carnaval, você vai ouvir muitas pessoas falando assim, nossa, globeleza, né? Mulher negra empoderada na rua. Estamos aqui criticando o evento carnaval? Não. Mas o que é beleza para o mundo, né? O que é glorificar o nosso corpo, o corpo que Deus nos deu como templo do Espírito Santo e dá para uma festa que vai te colocar num lugar de objeto, um objeto de desejo. Muitas pessoas podem desejar o seu corpo, mas o Deus que eu estou te falando aqui, Ele deseja a tua alma e ver a formosura que ela possui. Alguém pode olhar para o seu rosto, para a sua pele, para o seu corpo e falar, nossa, que negra bonita nesse carnaval. Mas o Deus que te ama além do carnaval, o amor que vai além do carnaval, é um amor que ultrapassa o vinho, a alegria passageira. É um amor que não vê a tua pele como um objeto, como um desejo, mas sim como algo forte e que olha para a tua alma. A tua alma é tão importante para Deus, não é? E nesse carnaval,
Eu não sei se você vai decidir pular carnaval. Eu não sei se você vai decidir vestir uma roupa, ir lá nas festas, beber dos vinhos. Mas se você for, eu não vou te julgar. O fato é, eu quero que você se lembre que existe um vinho, que existe um beijo que ele ultrapassa qualquer bebida, ele ultrapassa qualquer sentimento passageiro, qualquer festa do ano, e que ele não te vê como esse objeto, ele te vê como uma alma, como uma esposa, porque aqui você vê que Sulamita não é amante, Sulamita não é uma ficante, Sulamita não é uma pessoa passageira, ela é vista como uma esposa que é amada por Deus, por um Deus que olhou para além do racismo, para além daquele espaçozinho que alguém te colocou. E será que realmente vale a pena você deixar esse amor, esse encontro real de alguém que te amou e te encontrou no deserto e te amou como você é, para algo que é passageiro? Vamos voltar aqui para o capítulo 1. Você vê que o Salomão, que eu comparo a Deus, ele vem falando aqui do versículo 10. Formosas são as tuas faces, entre os teus enfeites. Então ele não critica ela usar a maquiagem dela, as coisas dela, os brincos dela. Ele elogia a roupa dela, elogia os brincos dela, ele elogia tudo nela. E Deus, mulher negra, ele elogia, né, a nossa beleza, mas de um jeito que o mundo nunca vai conseguir elogiar, de um jeito que o mundo nunca vai conseguir ver. Você já viu alguém elogiando o invisível? Já? Porque assim, eu não. As pessoas, elas conseguem só elogiar aquilo que elas estão conseguindo ver. Mas Deus, aqui, se você for ler com calma na visão da relação entre Deus e a mulher negra, você vai ver que ele elogia coisas que têm relação à personalidade de Sulamita, que são os enfeites, que é os colares do pescoço, coisas que remetem àquilo que ela tem na personalidade dela. Por quê? Porque ele conseguiu ver além do que os homens não conseguiram ver. Ele sabia o significado daqueles enfeites, ele sabia que ela era trabalhadora, ele sabia que ela tinha uma personalidade boa, amável, e ele a amou. Tanto a amou que a casou com ela. Então, para encerrar o vídeo, existe muitos vinhos e muitos convites que serão feitos para você. Alguém pode olhar para você e falar: nossa, essa morena, caramba, que linda. Alguém pode te pagar uma bebida e falar coisas doces ao teu ouvido e prometer promessas. Mas se você for abrir cantares, ninguém vai ter a criatividade que Deus teve aqui. De comparar você com a égua de Faraó. Se você for pro carnaval e alguém te elogiar, você vai lembrar da égua do Faraó. Alguém que te compare com algo grandioso. E que te vê de forma que ninguém te vê. Veja, vamos pegar esse carnaval e tentar identificar, porque é impossível, na verdade, como o nosso Deus nos vê. Porque nós já sabemos como a sociedade nos vê. Mas como é que o nosso Pai, o nosso amado, aquele que nos escolheu, vê a gente? Você topa esse desafio? Porque ir pro carnaval é... Mas, caramba, saber que você é égua de Faraó, pro próprio Deus, sabe? Agora, se ninguém chegar em mim, se o boy não chegar em mim falando assim, você é égua do Faraó, eu não caso. Porque, assim, o nível que Deus coloca pra nós é aqui, ó. Não dá pra ficar aqui. É aqui, ó. Não dá pra ficar aqui. Você tá entendendo, mulher negra? É aqui o seu nível com Deus. Não dá pra ficar aqui. Não dá pra aceitar elogio meia boca. Amém? E esse é o vídeo número 1 da série um amor que vai além do carnaval. E eu oro para que o Senhor te dê sabedoria, faça escolhas inteligentes com base na palavra de Deus nesse carnaval. Não vá pelas amizades, ore,
Se você pedir direção de Deus, Ele vai mandar você ir para a igreja, não para o carnaval. Mas eu vou orar para que Deus guarde você debaixo das asas dEle, porque Ele te ama muito. Um beijo no teu coração. Se você curtiu esse vídeo, curte, comenta, compartilhe. E nunca se esqueça, peraí, que Jesus te ama. Égua de Faraó. Tchau.